Grêmio e o início catastrófico no Brasileirão 2021. Fase ruim, com várias rodadas de maus resultados, acontece com todos. No caso do tricolor no atual campeonato, o drama se apresenta maior por ser nas primeiras rodadas. Dia 4 de julho, o Grêmio enfrenta Atlético de Goiás em casa, Tiratema. Apenas uma má fase ou é a nova realidade? Campeonato Brasileiro é um dos mais disputados e difíceis do mundo. O que não significa ser uma competição de qualidade, muito pelo contrário, é nivelada por baixo. No início da maratona chamada Brasileirão, é humanamente impossível apontar um favorito ao título. Já esse fenômeno não acontece com relação àqueles que vão lutar para não cair. Normalmente, tem aí de 5 a 6 clubes candidatos ao rebaixamento. E não é uma questão de preconceito, antipatia, secar os caras, não. Eu falo de estrutura. São clubes menores, com poucos recursos e times medianos. Claro, acontecem surpresas. De repente, um clube que iniciou nesse grupo, digamos assim, dos rejeitados, daqueles que participam da festa, mas não comem o bolo, surge um aí que faz um trabalho maravilhoso, tudo fecha, jogadores desconhecidos ou até com uma vida pregressa não muito brilhante, começam a encaixar, forma-se um time histórico e eles chegam aonde ninguém imaginava que poderiam chegar. É improvável? É, mas não é impossível. Já com relação ao clube grande, para ele cair, tem que se esforçar muito, tem que errar muito. Porque, além da estrutura, de todo o aparato que dá aos seus atletas, ainda tem um aporte financeiro. Normalmente, um clube grande entra pensando grande. Mesmo reconhecendo lambanças nos últimos tempos, me vejo na obrigação de fazer justiça a Bolzan. Sempre fui e continuarei sendo um defensor e um admirador de Romildo Bolzan. Jamais esquecerei o que esse presidente fez pelo Grêmio. Pegou o clube com 15 anos de fila, de seca. Pegou um clube endividado e rumo à falência, depois de um contrato desastroso que o nosso grande Odoni fez com a OAS, assumindo uma dívida que o clube jamais poderia pagar. Então Odoni deixou uma herança maldita. Koff começou a sanear e Bolzan deu continuidade. Outro ponto que me faz admirar esse homem é que ele nunca prometeu nada, ele já entrou dizendo: estou aqui para pagar títulos, não ganhar títulos. Então, se ele passasse 2 anos ou 4 anos sem nada vencer, mas estivesse arrumando a casa, eu diria: ele está realizando aquilo que prometeu fazer. Mas Bolzan foi além. Formou com o Renato uma dupla vencedora. E trouxe para o Grêmio o status de ser uma equipe novamente competitiva, equipe essa com chances, com força de conquistar, e realmente conquistou títulos importantes. Então, gremista, não vamos virar o coxo que nos alimentou. Nós somos, espero, de outra estirpe. Só que, é claro, apoio e reconhecimento são importantes, mas até a página 2, porque quando o Bolzan entrou, ele deixou claro que não iria ganhar títulos, o que não é sinônimo de rebaixar o Grêmio. Então, hoje, nós estamos numa situação decepcionante que realmente eu não esperava. E temos um jogo contra o Atlético de Goiás, em casa. Esse jogo é um divisor de águas, que o Grêmio Futebol Porto Alegrense irá decidir qual a ciranda que quer encarar. Hoje nós saberemos se o tricolor
estará rumo à ressurreição ou à extrema-unção. O tricolor conhece as duas realidades. Hora de decidir qual o caminho quer seguir. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira e o assunto de hoje é: o Grêmio hoje na Arena joga a vida contra o Atlético Goianiense. E cá entre nós, mesmo para um imortal, o que está em jogo hoje tem valor inestimável. Estou comentando agora, essa previsão, não seria precoce? Olha, teoricamente sim, considerando que é um campeonato de 38 rodadas, foram jogadas apenas 6 no caso do Grêmio, e tem muita água para rolar. Só que falta muito ainda e há tempo de recuperar, é o primeiro erro cometido por um clube grande. Que grande não cai. E amanhã, o próximo jogo, será a virada. Não é assim que a banda toca. Realmente está cedo. Matematicamente, teríamos até a possibilidade de sermos campeões. Só que tem vários fatores nas entrelinhas que devem ser considerados. E são esses fatores que tornam o jogo de hoje contra o Atlético Goianiense como o mais importante do Grêmio desde 2016. Decisão e data tão importantes que o governo americano resolveu decretar feriado nacional. A análise será feita considerando um empate no jogo de hoje. Um mal menos ruim, mas nem por isso pouco desesperador. Então, se o Grêmio empatar, ele ganhará o seu terceiro ponto de 21 disputados. Pois bem, dá uma média de 15% dos pontos jogados. Cara, isso é campanha de lanterna, isso é campanha histórica dentro do negativo. A continuar nessa média seria a pior campanha de um clube dentro do campeonato de pontos corridos. Claro que não seremos tão pessimistas, mas é indiferente ser o lanterna ou o 17º. A queda é a mesma. Mas vamos à matemática. Em média, a história mostra que para não cair, ter certeza que não irá cair, o clube tem que conquistar 45 pontos. Pois bem, terminada essa rodada, faltarão 31. Ou seja, o Grêmio disputará 93 pontos. Para não cair, terá que vencer 42. Poxa, de 93 para 42, daí o quê? 45% dos pontos disputados. Um pouco mais, um pouco menos. 45% dos pontos conquistados para um clube grande não é nenhum absurdo, mas para um time que tem média de 15%, aí começa a se tornar um número inatingível. Então, a grosso modo, seria isso. Embora tenha muito campeonato pela frente, caso empate hoje, se perder a coisa fica bem pior, mas caso empate hoje, o Grêmio terá que almejar números que o seu time demonstra não ter condições de alcançar.
Fora isso, ele entrará na ciranda do correr atrás, no desespero. Porque mesmo que vença os próximos 2, 3 jogos, os seus concorrentes diretos a não cair também conquistarão pontos. Então será aquela coisa assim de, sabe, não conseguir alcançar nunca. Essa é a questão matemática. Vamos ver agora a questão grupo, autoconfiança. À medida que os resultados não chegam, o vestiário se torna um barril de pólvora. Porque quando vem a vitória, todos querem, sabe, fazer parte daquele grupinho principal, o responsável, os destaques, o protagonista. Agora, quando vem a derrota, culpados são procurados, aí começa a desconfiança. Aí vem a insegurança. Aí a perna pesa. Aí na hora de chutar, de decidir, vem o medo. Aí passa a responsabilidade para o outro. Ou seja, deixa de ser um time e se transforma num grupo de jogadores que não acredita no seu potencial. Aí diferente. Podem ser bons jogadores, mas a cabeça não ajuda. O treinador, ele não é o responsável, ele não é o culpado. Ele é apenas um dos. Por ser um esporte coletivo, quando um ganha, todos ganham. Quando um perde, todos perdem. Mas, de repente, a figura dele vai para a guilhotina, o seu pescoço aparece. Pois alguém tem que ser culpado. Alguém tem que ser o boi, o bode expiatório. Aí começa aquela coisa de troca treinador, troca isso, troca aquilo, e na verdade não são peças que têm que ser trocadas, e sim todo o ambiente que se formou naquele time. Ou seja, aquele time entra em campo já derrotado, pois está perdendo para ele mesmo. Então, a questão cabeça é fundamental. E além da matemática, ela mostra a todos que o Grêmio hoje precisa ganhar. É aquela história, vencer e convencer. Fazer, sabe, aquela certeza de eu posso voltar a cada jogador do seu elenco. Pode ser uma viagem minha, mas por que não testar? Pinares com a 10, o meia de ligação tão procurado. Jean-Pierre, segundo volante, sombra na marcação e com o talento que tem, saindo com a bola, fazendo o time correr. E Thiago Santos, o cão farejador, responsável pelo desarme e pela marcação. Maicon e Darlan como opção para o segundo tempo. Bob Sim, o 12º jogador. E Mateuzinho dando sequência à sua carreira com muito sucesso, mas longe da arena. Futebol é um jogo que se ganha correndo. Futebol tem que ter técnica, tem que ter tática, mas acima de tudo tem que ter vontade e um espírito coletivo, que é o que não se percebe no Grêmio. O Grêmio hoje, ele vive do quê? De Ferreirinha baixar a cabeça e driblando até perder. De Mateuzinho perdido em campo, querendo brigar com todo mundo. É um cara que não marca ninguém. É um cara que pouco constrói à frente. E outra coisa pior, é um cara que perde muita bola no meio, dando contra-ataque ao adversário. É um time que entra capenga em campo com 3 volantes. 3 volantes que não sabem marcar. Ou seja, deixam a dupla de zagueiros sempre no pau a pau, cara a cara com os atacantes. E a gente sabe que se atacante pegar no olho, o zagueiro, ele tem vantagem sempre. Ou seja, o Grêmio não tem um sistema defensivo. E ao mesmo tempo, esses volantes não sabem verticalizar o jogo. Então, pegam a bola, dão um balão para frente que chamam de lançamento. Ou dão um toquinho para o lado que não leva a nada. Ou conduzem até perder. O Grêmio se tornou um time lento por causa dessa característica. Porque não tem homens que saibam marcar
e homens que saibam dar velocidade. Velocidade é fazer a bola correr. Então o Grêmio caminha em campo. Como caminha em campo, o que acontece? Um centroavante, que é referência, tipo um Diego Souza, tipo um Churin, fica isolado lá na frente dando pancada. Ah, o cara não está fazendo nada. Não, ele não entra com a bola só para ele. Para ele fazer, ele tem que receber a bola em condições. Aí precisa de uma figura, o 10. Só que nós não temos o 10. O Jean-Pierre, de repente eu acho que estão judiando do rapaz, no sentido de querer que ele seja algo que ele não é. Ele não é um 10, ele é um volante por natureza. Ele quer jogar lá atrás, ele quer sair jogando. De alguma forma, ele quer trabalhar no desarme. Então, invariavelmente, Jean-Pierre, que era para estar lá na frente, ao lado do centroavante, dando velocidade, armando o time, é visto na área do Grêmio. Poxa, se é uma questão de covardia, de não querer ir para o pau lá na frente, aí ele tem que ser punido, até mesmo ser vendido. Mas se é uma questão de característica, poxa, então ele está jogando improvisado. Ele é mais vítima do que culpado. Não bastasse, o Grêmio tem um grande problema na lateral esquerda. Já é algo crônico. Então, ultimamente, atacantes pela esquerda, nós tivemos Everton, tivemos Fernandinho, tivemos Pedro Rocha, tivemos o PP, hoje tem o Ferreirinha. Todos eles quase com a mesma característica, rápidos e dribladores, mas todos sacrificados. Preste atenção no que corre o Ferreirinha durante o jogo. Por quê? Porque ele tem que voltar para cobrir o lateral esquerdo, que seja qual for, Cortez ou Diogo Barbosa, não tem condições. O Cortez, pelo menos, assumiu a sua fragilidade. Ele não sabe apoiar. Até que marcando, ele dá conta do recado. Agora, Diogo Barbosa nem apoia, nem marca. É impressionante a avenida que é a lateral esquerda do Grêmio. Mas, cara, não precisa nem entender de futebol. Se o cara é lateral esquerdo, a gente acredita que ele tem que pegar o famoso ponta. Aquele adversário que cai pela lateral do seu campo. Então ele tem que jogar próximo à linha. É ou não é? Mas não. Podem ver, quando a bola é lançada para o ponta direita, digamos assim, o nosso lateral está dentro da área. Ou seja, o ponta está livre para deitar e rolar. Resumindo, o Grêmio é um poço de problemas técnicos, táticos. Ah, bom, então é culpa do treinador? Não. Não se faz um omelete sem ovos. O Grêmio hoje tem um elenco fraco. Precisa de reforços? Precisa. Mas o que nós temos hoje não era o que se esperava, mas é o que se tem. E dentro do que se tem, temos que resolver a situação emergencial. E essa se chama derrotar o Atlético de Goiás. Se a vitória não vier, algo terá que ser feito. 99% de probabilidade que o treinador seja demitido. Pode dar um choque? Pode. Só que, por que os atletas não têm esse choque de realidade, não se olhem no espelho sem precisar derrubar o treinador? Eles têm que entender que futebol é resultado e não adianta eles acharem que estão fazendo o certo se o resultado não vem, porque é uma incoerência. Não existe um time que faz tudo certo e perde para todo mundo. Então, o Mateuzinho da vida, que eu considero um dos exemplos do fracasso atual do Grêmio, tem que entender, ele precisa mudar o seu estilo de jogo. Ele tem que encarar as suas fragilidades, ele tem que parar de pensar que é um novo Arthur, ele não é.
Ele tem que reavaliar e reaprender a jogar, porque o futebol é cíclico e o atleta tem que estar sempre se adaptando à nova realidade. O Mateuzinho joga a mesma bolinha que jogava quando começou, quando pegou um time montado, estruturado, com um Maicon fisicamente forte, com um Ramiro dando proteção, enfim, outro time, outra realidade. Então, hoje, o Grêmio é um novo Grêmio que depende do Mateuzinho. E se ele continuar jogando o futebolzinho que está, ele será simplesmente o símbolo de um time fracassado. Não é só ele. Tem outros jogadores. Tem o Luiz Fernando da vida, que eu não sei nem como é que ainda joga no Grêmio, mas já que está ali, ele tem que entender que futebol se joga de cabeça erguida, não adianta chegar na linha de fundo, de cabeça baixa e dar um balão para dentro da área. Um Rafinha, grande jogador. Só que ele tem que voltar a ser aquele Rafinha início de carreira, não digo em termos de saúde, porque a idade é outra, mas um cara dando sempre um algo mais. O Rafinha está achando assim que, sabe, só a presença dele já resolve. Não resolve. Nossa, nós temos o Thiago Santos. Esse é um exemplo a ser seguido. Ele tem os seus limites técnicos e compensa com vontade. Então, cada jogador do Grêmio hoje tem que ir além do que tem feito. Porque, do contrário, olha, podem ter certeza. Eu não digo que do contrário o Grêmio será lanterna ou já está automaticamente rebaixado. Não, aí entra aquela história de faltam muitas rodadas. Mas o Grêmio definirá qual a sua meta no Brasileirão, que é correr atrás desesperadamente, tentando se salvar. O que, convenhamos, é muito pouco para um clube que dá tamanha estrutura a seus atletas. E a situação tricolor está realmente complicada, mas o Colorado não tem muito o que comemorar não, porque a sua situação é um pouco menos ruim, mas nem por isso é algo assim de dar orgulho ou tranquilidade. Corinthians, depois que o grande padrinho perdeu o poder. E Grêmio, após o fim da era Renato. Sem dúvida alguma, Thiago Nunes vem se especializando em descascar abacaxi. Karma, Thiagão. Isso é karma. Fica tranquilo, se não melhorar, piora. Abraça a tua cruz, sai dançando e segue o baile. Um dia o gaiteiro para de desafinar e tu acerta teu passo. As primeiras rodadas do Brasileirão serviram apenas para demonstrar a decadência do futebol gaúcho. Porque se o Grêmio está muito mal, o Internacional também não está nada bem. Porque se analisarem, o Colorado já jogou 9 partidas de 27 pontos, ganhou 10. Cara, é campanha de rebaixado. E o que eu comentei no início do vídeo. Indiferente ser o 17º ou o 20º. O rebaixamento é o mesmo. Então o Grêmio hoje, na situação que está, tem um jogo decisivo devido à morte. O Internacional está um pouquinho melhor, ainda não chegou nessa hora da vida ou da morte, mas deve prestar atenção, porque correr atrás da máquina, tentando alcançar no desespero e não conseguir, tem como resultado final derrapar, 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 achando que agora vai, e quando vê, está ali, entre os 4 do Z4. Então, em resumo, é isso. Gremistas, só resta aguardar e torcer. Vamos esperar o jogo e ver o que nos espera.
E não havendo nada mais a tratar, eu, Romário Oliveira, lavrei o presente vídeo que será assinado por mim e pela história. Assunto encerrado e ponto final.